Fala, meu povo! Professor Tiago Luque na área para uma super videoaula sobre Revolução Industrial. É uma revolução extremamente importante, que eu sei que você gosta muito do produto dessa revolução, você não sabe viver sem isso, né? Então, o que é o conceito de Revolução Industrial? No caso aqui, é o processo de mudanças na tecnologia, ou seja, de um super avanço tecnológico que vai impactar a vida na política, sociedade, economia, meio ambiente, cultura, tudo mais. Essa revolução industrial, que nós vamos chamar de primeira revolução industrial, aí vale aí um vídeo depois para falar sobre as fases da revolução industrial, primeira, segunda, terceira, quarta, revolução industrial que acontece até hoje, na verdade, é um processo contínuo de revolução, ok? E a primeira revolução industrial, esse tema do nosso vídeo, vai acontecer por volta de 1760 e é denominada de primeira revolução industrial. Lentamente, o sistema de produção foram passando do artesanal, né, o manufaturado, para o sistema fabril das maquinofaturas, com o emprego de mão de obra assalariada, além de divisão do trabalho. Isso vai gerar o aumento da produção, da própria população e grandes lucros para a burguesia. Nós temos, então, toda uma transformação social devido à forma de se produzir os nossos bens de consumo. Tá aí, os principais fatores para essas transformações que eu citei. Temos que lembrar o seguinte, primeiro que é a abolição do absolutismo e daquelas restrições impostas pelo sistema econômico do absolutismo, o mercantilismo. Em outras palavras, foi o momento em que os reis absolutistas perderam o seu poder, o domínio sobre a economia, sobre a sociedade, e o processo de revolução industrial vai dar um salto, porque agora você tem a livre iniciativa funcionando, né, sem a interferência do mercantilismo, e isso também vai trazer a ascensão do liberalismo, aquilo que nós vamos chamar de capitalismo. O liberalismo econômico, que vai gerar concorrência entre os produtores, vai gerar também o processo de revolução industrial, porque na essência, esse capitalismo aqui que eu estou me referindo, ele vai tentar sempre buscar produzir mais, vírgula, melhor e mais barato. E para você produzir mais, melhor e mais barato, você tem que desenvolver processos tecnológicos. Fácil assim, simples assim, né? Também nós temos aí o desenvolvimento científico provocado pelo iluminismo. Aquela revolução científica que começa, de certa forma, lá no Renascimento Cultural, vai dar um salto no século XVII, através da ciência iluminista, vai ajudar muito no processo de desenvolvimento das fábricas, das máquinas, da tecnologia em si. Porque ciência e tecnologia andam juntos. A grande quantidade de mão de obra, ou seja, a população também vai aumentar, vai mudar a população. Porque nesse período do século XVIII, você tem uma relativa paz acontecendo no planeta, e aí você vai ter um aumento da mão de obra, da oferta de mão de obra, e também, automaticamente, um aumento do mercado consumidor, que vai demandar de mais produtos. Então é esse aumento populacional que vai gerar também o aumento do mercado consumidor, que vai impulsionar todo o desenvolvimento das fábricas, da forma de produção. E não podemos esquecer que a Inglaterra, ela é pioneira no processo de revolução industrial. Lá pelo século XVII, a Inglaterra reúne todos os fatores necessários para dar início a essa revolução. E esse fenômeno ele se explica por vários motivos específicos. Primeiro motivo que faz a Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial ser o fato de que a burguesia inglesa ascendeu ao poder político. Podemos considerar a Revolução Industrial como um subproduto direto das revoluções burguesas, revoluções inglesas, que você já estudou. Foi naquele momento que a burguesia inglesa derruba o rei absolutista e toma o poder. Outro fator que faz a Inglaterra ser pioneira no processo de revolução industrial é a marinha inglesa, que ela é a mais poderosa, a maior, a mais importante do planeta. Isso começa desde o reinado de Elizabeth I, passando pelos atos de navegação de Oliver Cromwell. Então você tem a Inglaterra como a maior marinha do mundo, tanto marinha mercante quanto marinha militar, a marinha bélica, né? Você diz o quê? Com uma estrutura naval de escoamento de suas mercadorias, faz a Inglaterra sair na frente desse processo. Você tem que lembrar também aquela oferta de mão de obra que eu citei através do Enclose Acts, ou seja, os atos de cercamentos que foi determinado ainda no século XVII, e isso vai gerar mão de obra nas cidades. Lembra, os campos deveriam ser cercados para as ovelhas pararem de se misturar e que gerava conflito no campo,
E aí, no ato de cercar as suas terras, os grandes produtores, a gentry, começou a expulsar os pequenos camponeses, os homens do campo, gerando mão de obra abundante na cidade. E também o aumento da produção da matéria-prima que vem aqui, ó. Os cercamentos foram originados por causa do aumento da necessidade de produção de lã. A indústria têxtil vai ser a primeira indústria a se desenvolver na Inglaterra. E isso aí vai gerar o cercamento. Então você vai ter na burguesia urbana das cidades inglesas, aumento da matéria-prima e aumento da mão de obra. E, obviamente, não podemos esquecer as grandes reservas minerais que a Inglaterra tem. Ela é riquíssima em carvão e ferro. O carvão, nesse caso, ele se insere como o combustível para as máquinas que eram a vapor, e o ferro, matéria-prima para a produção das máquinas e de tudo que vai vir junto com a Revolução Industrial. Bom, já que eu estou me referindo a carvão e ferro, eu tenho que falar também das principais inovações tecnológicas da Revolução Industrial. As mudanças constantes no meio de produção foi possível graças às constantes inovações técnicas, as tecnologias, buscando eficiência, buscando eficiência e grande produtividade, os altos lucros dos mercadores coloniais. O setor têxtil inglês foi o primeiro setor do progresso tecnológico industrial inglês. Então nós temos que lembrar que a produção de tecidos, ela vai dar o impulso necessário para a evolução tecnológica da Revolução Industrial. Aí nós temos que lembrar da máquina a vapor, né, lá de 1768 ainda, quando Thomas Saver e James White, pouco depois, eles vão desenvolver o motor a vapor. O motor é necessário para a automatização das máquinas. E, obviamente, do tear mecânico de Edmund Cartwright, de 1785, chamado Spinning Jenny. Pera aí, campeão. A Spinning Jenny foi inventada por James Hargreaves e ela era um tear hidráulico. Edmund Cartwright inventou o tear de força ou tear mecânico, que vai evoluir para o tear a vapor até chegar ao tear elétrico. Que o tear é aquela ferramenta, aquela máquina necessária para a produção do tecido, né, que vai cruzar os fios e formar o tecido. Isso que era feito manualmente passa a ser feito agora de uma forma mecanizada. Vai proporcionar a possibilidade de um tecido mais largo e a produção mais rápida desse tecido e de forma mais uniformizada, né? Porque agora é a máquina, ela não corre o risco de errar ou, no caso, produzir de forma irregular o seu produto. Então, é assim que começa a Revolução Industrial. Também temos que lembrar a evolução do setor de transporte. E aí, para o transporte, nós temos aí o barco a vapor de 1807, de Robert Fulton. E também nós temos que lembrar também da locomotiva, né? A locomotiva que começa a ser desenvolvida pelo Richard Trevithick. Vai aparecer o nome dele aqui, que eu não sei pronunciar, é Richard Trevithick. E também do George Stephenson, né? Que também vai ser a de 1804, de 1814, aquela locomotiva que vai transportar muito mais carga, né? E muito mais passageiro. Esse processo, essa mudança nos meios de transporte vai impactar diretamente na intensidade do processo de globalização. O transporte de mercadorias, de produtos, de pessoas através do mundo passa a ser muito mais intenso. E aí essas fábricas vão poder ter mais ainda mercado consumidor e produtor de matéria-prima, que é fundamental para a industrialização. E foi assim que se deu todo esse processo que nós vamos chamar de primeira revolução industrial. Indústria têxtil na Inglaterra, desenvolvimento do motor a vapor e tudo mais. Só que você não pode deixar de estudar na Revolução Industrial as principais transformações na sociedade, na economia, no meio ambiente. Você nunca deve desassociar a revolução da tecnologia, dos meios de produção, com os impactos dessa revolução na sociedade. Então nós vamos começar a falar agora um pouquinho sobre as principais transformações sociais, começando naquela que talvez seja a principal, que são os novos grupos sociais que surgiram. A sociedade passou a se dividir basicamente em dois grupos sociais. De um lado, a chamada burguesia, que já existia na verdade, mas agora essa burguesia ela muda um pouquinho. Deixa de ser aquela burguesia comercial e passa a ser uma burguesia mais industrial. Proprietários dos meios de produção, das fábricas, das máquinas,
bancos, comércios, rede de transporte, até fonte de matéria-prima. É o dono do meio de produção, como diria aí no marxismo. E do outro lado você tem a classe proletária, o operário, o trabalhador operário, aquele que troca a sua força de trabalho por um determinado valor em um determinado período de tempo de atividade estabelecida. Esse trabalhador que antes ele era o produtor da mercadoria, passou a ser um mero operador da máquina. E que dominava, aquele que antes ele dominava todo o processo produtivo, todas as etapas da produção, ele era o artesão, agora ele basicamente exerce uma função do processo de produção, daquela máquina, daquela parte. É o que nós chamamos de divisão social do trabalho. Então, o operário, o trabalhador, que ele era o artesão que produzia todo a sua produto, ele era dono da sua mercadoria, ele passou a ser apenas uma peça naquela engrenagem. Ele vende a sua mão de obra para o burguês, para o dono da fábrica, o industrial. Outra coisa que nós temos que lembrar é a própria fábrica. A fábrica, ou no caso aqui, a fábrica e as condições de trabalho, mas a fábrica, que ela era o grande símbolo dessa revolução. Grandes galpões que abrigavam uma enorme quantidade de máquina, matéria-prima e operário, né, empregados na produção. O artesanato doméstico que era praticado antes, ele vai quase desaparecer. Né? As corporações de ofícios que funcionavam na casa do mestre artesão, ele quase que desaparece, dando espaço para essas grandes estruturas fabris. As fábricas elas não tinham condições de salubridade e segurança, ou seja, elas não eram limpas, elas eram ambientes insalubres, nocivos à saúde do trabalhador. Ela não tinha condições de segurança no trabalho. A jornada de trabalho chegava de 14 a 18 horas diárias. Os operários eles mal podiam realizar pausas para refeição, descanso. Não havia leis trabalhistas que regulamentavam a qualidade de serviço e garantias sociais, né? Essas leis trabalhistas que regulamentavam a qualidade do trabalho, as leis, no caso de garantias mínimas para a sociedade. Além disso, tinha ainda a exploração do trabalho feminino e infantil, que ela é desregulada e causando aí grandes transformações também nas relações sociais que eu vou falar também. Cidades industriais. Nas cidades industriais inglesas, a população operária ela era comprimida em bairros chamados bairros operários, com ruas estreitas, sinuosas, sujas, tomadas por mendigos, desempregados, prostitutas. As casas dos operários se localizavam geralmente próximas a fábricas, dando origem aí ao que nós chamamos de periferias, né? Os bairros operários são as periferias, aqui no Brasil nós chamaríamos de favela. E elas eram geralmente até alugadas pelos próprios donos das fábricas. Então isso vai gerar esses conglomerados urbanos, pouco salubres, violentos, vai atrair muitas pessoas do campo, gerando aí o aumento da prostituição, da marginalidade, da violência e tudo mais. Outra transformação importante é a transformação no meio ambiente. O que mais se fala hoje virou moda falar na questão ambiental, obviamente, e é a revolução industrial que faz garantir o aumento exponencial da degradação ambiental. As atividades industriais de larga escala, até hoje, né, ela acarreta e acarretou grandes impactos no meio ambiente. Fábricas em regiões de rios levou à poluição das águas, à extinção de muitas espécies de animais, a construção de ferrovias devastou grandes áreas de vegetação, além dos crescimentos desordenados das grandes centros populacionais, das fábricas. Isso vai gerar um grande problema de meio ambiente, que a Inglaterra, inclusive, vai chegar num colapso ambiental, basicamente, e ainda hoje se fala mais aí na produção sustentável com o meio ambiente, mas naquela época não havia esse discurso. E também vai haver mudança das relações familiares. As famílias operárias, que elas eram bastante numerosas, e apesar da alta taxa de mortalidade que havia antes, houve também um progresso na medicina, que tinha resolvido problemas causados por doenças como cólera, varíola e outras doenças que até então tinham dizimado milhões de pessoas na Europa, vai levar a um aumento da expectativa de vida. Os operários passam a viver mais, as famílias passam a viver mais. Tudo bem que a média de vida para aquela época girava em torno de 38, 40 anos. Hoje nós temos aí uma longevidade muito maior do que essa.
Só que você tem aqui como relação trabalhista famílias mais numerosas, mais demanda de mão de obra e a mão de obra fica cada vez mais barata por causa da oferta de mão de obra e mulheres inseridas no mercado de trabalho. Aquela mulher que até então ela ficava dedicada ao cuidado da casa, dos filhos e do marido, passa também a começar, pela exploração dessa mão de obra, a ocupar espaço também nas fábricas e também as crianças. Então você tem uma transformação das relações familiares a partir dessa revolução industrial. Enfim, são inúmeras transformações em várias áreas da política, economia e sociedade que a primeira revolução industrial causou. Transformações importantes você saber e se aprofundar nelas, porque elas impactam a vida da sociedade até hoje. Tá? Além disso, nós devemos citar também as revoltas dos trabalhadores. Muitos trabalhadores vão se revoltar pela condição de vida imposta pelo sistema fabril. O primeiro movimento a ser citado, a ser estudado, é o movimento ludista. No início do século XIX, os trabalhadores da indústria têxtil da Inglaterra passaram a culpar as máquinas pela situação de crise, de exploração e de miséria que eles viviam. Liderados por um trabalhador chamado William Ned Ludd, o movimento ludista, ou ludismo como também é chamado, esperava resolver os problemas dos trabalhadores destruindo o maquinário. Então o movimento, ele, claro, vai ser reprimido pela polícia com violência, inclusive, porque basicamente esses trabalhadores se reuniam para invadir fábricas e destruir as máquinas, e eu considero esse movimento extremamente inocente, até mesmo romântico, né? Acreditar, eu acho que mais romântico do que inocente, acreditar que destruindo as máquinas eles vão resolver o problema da industrialização. É quase um Dom Quixote. Outro movimento importante é o movimento cartista, esse sim é inocente. O crescimento cada vez maior dos movimentos operários na Europa desencadeou no movimento cartista, que vai girar em torno de 1837 e 1848. Esse movimento popular reivindicava a melhoria nas condições de trabalho e também nos direitos trabalhistas, os direitos políticos dos trabalhadores. Apesar da repressão policial, algumas dessas reivindicações foram incorporadas à legislação inglesa. Porque como que eles atuavam? Através de petições, de abaixo-assinados e cartas pedindo aos legisladores melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, um pouquinho, é como se estivesse dando início às leis trabalhistas a partir desse movimento. E o último movimento desse período citado, que inclusive existe até hoje, é o sindicalismo. Devido à forte exploração que esses trabalhadores continuaram sendo submetidos, principalmente da mão de obra feminina e infantil, a ausência de leis de proteção do trabalho, leis de proteção social, a falta de segurança e salubridade no ambiente de trabalho, os operários passaram a reunir-se e criar os Union Trades, ou sindicatos. O objetivo central era organizar a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Em 1799, os sindicatos foram postos na ilegalidade na Inglaterra. Mesmo assim, muitos continuaram existindo até na clandestinidade. É como se os trabalhadores aqui passassem, aprendessem a se organizar de acordo com o seu setor. Então é importante lembrar que sindicato ele é por setor, por área da sociedade. Você tem sindicato comerciários, sindicato dos bancários, sindicato dos professores, sindicato dos trabalhadores rurais. Também há sindicatos patronais, que são união dos patrões, dos donos das fábricas e das indústrias. Então, o sindicato, basicamente, é a luta do trabalhador ou do patrão de forma organizada, de forma reunida em grupo para melhor lutar pelos seus direitos. Né? Essas são as principais revoltas. Né? Uma revolta romântica, destruição das máquinas, uma revolta inocente, mas que vai ter algum resultado, que é escrever cartas. Lembrando que essas cartas são entregues para os parlamentares, e os parlamentares são a burguesia, né? Os fabricantes, então eles não vão atender muito bem, por isso vai ser necessário a união dos trabalhadores em sindicato. É aquilo que Karl Marx vai chamar proletário do mundo inteiro, univos. Lá os sovietes na Rússia são sindicatos, são tipo sindicato também. Beleza, meu povo? É obviamente que essa revolução industrial vai gerar muito mais coisa até hoje. Aqui nós podemos citar, inclusive, o tema da próxima aula, que são as ideologias políticas do século XIX. Várias ideologias políticas vão surgir para combater o avanço desenfreado do liberalismo, do capitalismo aqui da Revolução Industrial.
Então, segue aí estudando, faça bastante exercício para você lacrar naquela prova. Você vai ver que aquela prova vai ficar muito mais fácil se você se dedicar a estudar mais. Beleza, meu povo? Tchau, até a próxima.